Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael Pisolato, CEO da Start. E hoje a gente está iniciando um novo programa aqui na Start, que é o Partners Cases, onde nós traremos parceiros que têm tido grande notoriedade no ecossistema da Start, tem tido uma evolução técnica também e muito resultado com a nossa parceria. E hoje, para a gente abrir esse primeiro episódio, a gente trouxe aqui o Antônio, da Orange, e Tiagão, parceiraços nossos, já estão aí 6 anos, 5 anos, né? Deus de 21. 5 anos já. Então, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho aí da Orange, de vocês, e aí a gente dá início nesse episódio. Show de bola, Rafa. Primeiramente, obrigado novamente por ter essa possibilidade de estar com vocês aqui em São Paulo, estreando aqui o Partners Case com vocês. Bom, meu nome é Antônio Martins, sou um dos sócios da Orange Tecnologia. A Orange é uma empresa de TI focada em supermercados, né? A gente atende varejo alimentar, né? E a gente viu lá no começo, lá em 2019, que a gente fez 7 anos agora, em maio de 14 de maio de 26, 7 anos. Então a gente vem de uma empresa de software de gestão para supermercados. Então lá a gente trabalhando na parte de infraestrutura, tanto da empresa quanto dos clientes dessa empresa, que é um mercado muito deficitário. Era e ainda é, né? Os clientes normalmente começam com uma loja pequena e começa a crescer aquele ambiente e a TI não acompanha o crescimento da loja. E a gente viu nisso uma oportunidade ali de, a gente conhece muito, a gente tem muito conhecimento, a gente está ficando velho, né? Uma hora o mercado vai nos cobrar isso, né? Vamos empreender, vamos botar a cara na rua, vamos prospectar e vamos tentar entregar o melhor para esses clientes, né? Então, a gente viu essa oportunidade, o Thiago trabalhava comigo na época nessa empresa e a gente definiu essa ideia de sair para ajudar os clientes do varejo a ter mais performance daí no dia a dia deles. Boa. Até porque nós vimos que há uma lacuna muito grande. Eu acho que existem pouquíssimas empresas hoje no Brasil que prestam o mesmo serviço que a gente presta, que é o suporte e a infraestrutura voltado para o varejo e focado no mercadista. Legal. E me fala um pouquinho do papel de vocês hoje na empresa, de cada um. Hoje eu faço a parte comercial administrativa e às vezes técnica junto, assim. Quando eu não me aguento, eu meto a mão na parte técnica junto. Porque ele não se aguenta, às vezes. Às vezes ele não se aguenta. Normalmente eu não me aguento. Mas eu faço a parte hoje, sou diretor comercial e administrativo da empresa. Legal. E eu, desde o início, eu estou focado na área técnica, na entrega do cliente, eu faço o acompanhamento do cliente no dia a dia e sou responsável pela área técnica, pelas implantações e pelo time de técnicos. Cara, antes da gente até começar aqui, a gente estava discutindo exatamente sobre as dificuldades do varejo e do mercado no geral. Principalmente o dono da pequena e média empresa ali, enxergar valor na nossa oferta, valor no nosso serviço. Porque normalmente ele entende como mais um custo. E a gente está num momento até difícil, digamos assim, do mercado, né? Que muitas vezes a gente está... custo, eu gosto de brincar que é igual unha, né? A gente está sempre cortando e dono de pequena e média empresa também está sempre cortando. Sim. E quando ele enxerga mais um fornecedor ou mais um serviço que a gente está ofertando, ele vai, principalmente no quesito tecnologia, que não é a área de especialidade dele, ele vai falar, cara, não preciso disso, né? Não é fim. Então, como que vocês venceram essa barreira de, além de nichar para o supermercado, né, para o varejo, como que o varejo enxerga valor e captura esse valor da mensagem de vocês? Eu acho que a questão do nichar é muito importante, como você falou, hoje, porque a gente se torna referência. A gente é especialista, a gente entende a dor do cliente. Eu não vou falar a parte técnica do cliente, eu não vou falar com ele, porque o Firewall XYZ, seja ele o Edge, o FortiGate, o Sophos, o antivírus, é o Kaspersky, é o Sophos. Não converso com ele dessa forma. Eu vou falar das dores do dia a dia dele. Eu vou falar de perda, vou falar de prevenção, roubo na frente de caixa, como é que funciona o dia a dia dele, a comunicação das lojas, quando o cliente vai fazer o pagamento, seja Pix, seja cartão, as coisas estão funcionando. Então, a gente, por ser especialista, por ter focado e nichado, a gente entende muito a operação da loja. A gente focou, a gente fez treinamentos, até que não são da área técnica, são treinamentos de supermercado, de gestão do supermercado, para a gente conseguir ter esse conhecimento. Então, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente está falando antes de iniciar o podcast, a gente não fala de segurança com o cliente. Se pegar nossos materiais, acho que não tem nenhum momento que a gente fala a palavra segurança. A gente fala de disponibilidade,
continuidade de negócio. A gente fala que a frente de caixa vai estar sempre operando, ele não vai perder vendas por problemas de TI. Né? E isso que também o Edge nos entrega muito, com toda a questão de VPN, que a gente atende clientes hoje que são multilojas, né? Então VPN estável, o Orchestrator, quando a gente tem mais de um link, já para fazer essa gestão automática e também controlar se o link está entregando o que tem que entregar, e ele até entrega segurança junto, o brinco cliente, ele faz tudo isso e ainda te protege. Então a gente mudou essa chave de não falar a parte técnica para o cliente, o meio, como a gente vai fazer para ele, não interessa. Ainda mais como tu falou, é um cara do varejo, ele recebe muita gente, muito fornecedor, muito. O dia inteiro é fornecedor batendo na porta dele, no WhatsApp dele, querendo vender uma solução para ele ou vender produtos para a loja dele. E às vezes ele vai ver, depende de como tu vai te comunicar, aquilo colocou mais um custo, alguém querendo empurrar mais um produto nele, que é o que ele mais tem no dia a dia dele hoje, na loja dele. Eu acho até que pela experiência, né, a gente tivemos a oportunidade de tentar começar uma conversa com o cliente falando sobre tecnologia. Né, que particularmente a gente já tem uma carga muito grande, eu tenho 20 e poucos e o Antônio também acho que 20 e poucos anos já de experiência na área de segurança, infraestrutura e suporte. A gente acaba perdendo a linha com o cliente. Como o Antônio comentou agora há pouco, a gente tem focado nos últimos meses nós estamos nos tornando mercadistas. Daqui a pouco eu vou acabar abrindo... Vai abrir um mercado. Vou abrir Orange um supermercados, hein? E a gente tá muito tentando, em breve aí. E a gente está tentando trazer a área de tecnologia para dentro do mercado para poder ter uma comunicação mais assertiva com o cliente, né? Para poder entender a dor do mercadista e tentar entender qual é a menor maneira de fazer com que a tecnologia auxilie ele no dia a dia dele. Acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem tido atualmente. E quando eu sento com o meu mercadista, lá, o dono do mercado, e eu falo com ele sobre perda, sobre prevenção, mas a prevenção dele não é prevenção de um ataque cibernético, é sobre prevenção de roubos, de furto na loja dele, que a gente consegue ajudar ele. Isso ele vê que a gente entende o que a gente está falando, entende do dia a dia dele, né? Por conta do vocabulário, né? Eu não sou... Ele tangibiliza melhor, né? Exato. Ele entende o que a gente está falando, eu falo de roubo na frente de caixa, e a parte sistêmica dele, que a gente não tem sistema, não somos parceiros de nenhum sistema, mas a gente é parceiro de muitas empresas de sistema no Sul, e até algumas empresas do Brasil, então a gente entende o dia a dia dele, e isso faz com que ele confie na gente. Quando eu sento com ele, começo a falar a linguagem dele, ele vê que ele não está falando com uma empresa de TI qualquer. É alguém que realmente entende o dia a dia dele, entende a dor real que ele tem na loja dele, na operação dele. Muito bom. Cara, eu entendo que nichar já é uma decisão muito, muito difícil. Dói. E dói bastante. Porque normalmente é o que eu gosto de dizer, que quando a gente começa um negócio, a gente vai pelas frutas baixas, né? Porque é aquilo que te dói menos, é o mais fácil e é o que tem a receita mais rápida. E quando a gente decide nichar, significa que eu vou dizer não para 90% das possibilidades. Exato. E 10% das possibilidades eu estou dizendo sim. Então, isso é muito difícil no começo, porque você está ali trabalhando, fazendo com que a grana precise entrar. E vocês começaram, olha que incrível, num momento bem complexo no Brasil. 2021 era a pandemia. Exato. A empresa de 2019. Né? Então 2020 praticamente foi as piores ondas ali. Não deu um ano, veio a pandemia. Né? Veio a pandemia. A gente cresceu bastante, até pensando na questão de tecnologia, naquela época, o pessoal indo para home office, o pessoal tendo que trabalhar remotamente, foi alguma coisa interessante para a gente também. Nos ajudou naquele momento. E ainda bem que supermercado é um serviço essencial, né? E eu acho que é isso que quer dizer agora. Acho que a pandemia nos auxiliou nessa questão da decisão do nicho, né? Porque no primeiro momento, quando nós abrimos a empresa, eu posso até dizer, nós não sonhávamos em atender supermercados. Nós já vínhamos de uma empresa de RP, de supermercados, mas nós sonhávamos em talvez tentar outras coisas. Cara, vamos pegar nossa experiência e vamos tentar atacar outros nichos. Aí veio a questão da pandemia. Né? Muitos dos nichos que nós já atendíamos, a gente já fez vários projetos de home office. Né? Vamos levar a empresa para a nuvem, enfim, vamos ajudar a continuidade do negócio. Naquela época, o que se vendia era a continuidade do negócio. Né? Mas a gente teve essa visão, que nós já trabalhávamos com o supermercado e a gente viu, o pessoal do mercado está indo, eles estão voando, vamos auxiliar. Que foi um dos únicos nichos que a gente viu que cresceu. Da pandemia cresceu muito. Clientes que tinham uma loja ao fim da pandemia, a pandemia foi um horror, né? Mas foi próspero para alguns negócios de algumas pessoas, principalmente os mercadistas. O pessoal cresceu muito. O supermercado é um negócio que nunca vai parar, né, cara? Não, todo mundo precisa comer. Exato. Nunca vai parar, então isso realmente é um case muito interessante, assim, ouvir de vocês. E vocês falaram que vocês têm uma metodologia, né? E eu queria ouvir mais, assim, a que se deu
a construção dessa metodologia? Por que vocês criaram essa metodologia? Como que ela chama? Como que é a metodologia? Explica pra galera aí, pra eles entenderem. A gente desenvolveu uma metodologia que a gente chama ela de supermercado imparável. A gente viu que a gente fazia... A metodologia ela existia assim, empiricamente ali. A gente tinha processos que a gente desenvolvia, formas de trabalhar que a gente tinha, mas não tinha nada documentado, né? E fazendo mentorias e com outras pessoas, a gente viu, é interessante ter um método, documentar isso e até vender esse método. Então a gente pensou, supermercado imparável, né? Que eu acho esse nome fantástico. Desculpa, modéstia à parte, eu acho o nome lindo. É um slogan que vocês poderiam colocar no para-choque do caminhão. Não, mas colocar na camiseta, no moletom, é bem legal. E para impactar, o cara olha, supermercado imparável. Pelo menos deixa eu ouvir o que esse cara quer falar, né? Talvez ele me dê a abertura para a pessoa me escutar um pouquinho para ver se eu consigo mostrar para ela o que a gente faz. Mas ela, basicamente, hoje são 4 pilares da metodologia. Primeiro é um diagnóstico, que é um raio-x, né, que a gente fala raio-x da bagunça. Né? A gente faz um check-up geral daquele ambiente de TI do cliente, seja link de internet, como é que está a frente de caixa, parte de rede, servidores, parte de nuvem, se o cliente tiver ou não. A gente faz esse diagnóstico partindo de uma parte de evolução, né, que a gente chama, que é a gente vai começar a atacar os principais pontos que a gente identificou ali, os pontos mais críticos já para sanar as principais dores do cliente e depois a gente segue tratando os demais itens que a gente levantou no diagnóstico, porque às vezes o cliente não tem um orçamento lá para organizar toda a loja, porque às vezes ele cresceu muito e a TI não acompanhou isso. Terceiro pilar é monitoramento. Eu sempre falo, é um funcionário nosso, 7 dias na semana, 24 horas por dia dentro do cliente. Ele monitora se a balança do açougue parou, se o link de internet do cliente X está offline, se o terminal de consulta da loja não está respondendo. Tudo isso a gente recebe um alerta nos computadores dos técnicos, nas TVs da empresa, já avisando ali, balança X da padaria do mercado Y está offline. O nosso técnico já começa a agir em cima do problema, porque às vezes o cliente nem percebe que algo aconteceu e já está resolvido. Né? Eu sempre falo para o meu cliente, cara, eu não quero ser o bombeiro. A gente quer agir para que o incêndio não aconteça na tua loja, para que tu não perca dinheiro porque tem um problema de TI. Né? E o último passo é evolução. Né? A gente está sempre buscando novas tecnologias, buscando conhecimento para levar para os nossos clientes, para que eles estejam se aprimorando. A gente está aqui em São Paulo agora, essa semana, para a APA Show, que é a maior feira de supermercados do mundo. Né? Então, tem mais de 5 mil fornecedores ali, a gente vem se conectar, ver o que tem de novidade, ver o que está acontecendo aqui para levar para os nossos clientes lá, para que eles também tenham a possibilidade de implantar isso, de ver essas tecnologias acontecendo aí e também usar na loja deles. O legal é que quando eu olho assim para a decisão que vocês tomaram, é muito interessante porque tem um termo que eu uso há algum tempo já, que a própria Start fez isso no passado, que eu gosto de dizer que o nicho nos protege, né? E muitas vezes quando a gente abre demais as portas da empresa para eu atendo qualquer um, no final você não é especialista de nada, né? Você é um cara extremamente genérico que você é só mais um. Então quando você nicha, você se protege, porque você passa a ser ali visado e ter uma visibilidade diferente para o mercado. A mesma coisa para vocês, porque eu vejo na argumentação de vocês que vocês não passam a ideia de um bombeiro, vocês passam a ideia de um especialista. É a mesma dinâmica, eu gosto de usar esse mesmo exemplo, né? Cara, se eu for num médico clínico geral, ele não vai fazer a mesma anamnese, o mesmo diagnóstico que um médico especialista. Talvez eu falo porque eu já tive problema no joelho, tive que fazer cirurgia, já estourei todo o joelho. E se eu for num médico clínico geral, eu falo, cara, faz aí um raio-x. Eu fui, né? Faz aí um raio-x e tal, se tiver... Tomou analgésico ali... Aí tá aqui uma ressonância, vai para o especialista. Esse é o próximo, ele encaminha. Exato. Então o especialista, o que ele vai fazer? Cara, ele vai analisar, ele vai fazer um diagnóstico, vai entender, vai pedir uma série de exames para chegar no resultado, naquilo que precisa ser feito para o negócio, né? Para o paciente, no caso. A mesma coisa eu enxergo de vocês. Isso é muito legal, porque vocês têm uma comunicação muito forte para o mercado. Vocês estão protegidos, digamos assim, nesse nicho. E a metodologia é o que dá voz ali ao grande diferencial competitivo de vocês. Pode até ter outra empresa no mercado regional que faça a mesma coisa que vocês, digamos assim, mas não da mesma forma, com a mesma entrega. Então, acho que isso é o grande insight. E eu queria trazer para agora a gente discutir, entender em que momento que a decisão de, eu quero
virar parceiro da Start, usar as soluções da Start, porque a gente conheço vocês há algum tempo já e eu sei que vocês têm uma bagagem de soluções open source muito, muito grande, participavam das comunidades de PFSense e tudo mais. Como que foi o gatilho ali? Falar, cara, preciso sair de uma solução open source para me tornar um parceiro da Start, que, né, naquele momento talvez não Start, mas preciso ir para uma outra solução que me entregue o quê? E aí eu queria entender como que foi o racional de vocês, a decisão, e se essa decisão fez sentido, tá fazendo sentido, enfim, queria entender um pouco. Começar falando porque fui eu que encontrei esse pessoal. Sim. Não me lembro como. Exatamente por alguma publicidade de vocês, alguma coisa que tu ou o Lucas apareceram pra mim na minha frente. É sempre eu e o Lucas no Tu e o programa. Lucas. Somos as caras da empresa, né? Apareceram pra mim na minha frente e eu comecei a ver as apresentações de vocês ali, vendo vocês configurando ali uma VPN, o Orchestrator, as ferramentas Web Filter, e cara, é muito rápido, cara. É muito rápido, funciona. Eu vi aquilo e falei, mas que coisa fantástica. E um visual bonito, um dashboard bonito. Não que o PFSense não faça, ele faz. Só que te demanda muito mais esforço técnico para chegar no mesmo resultado. Né? E a gente viu que a gente estava crescendo e a gente precisava de soluções que nos ajudassem a poupar tempo e entregar o resultado para o cliente. Né? E nisso a gente chamou vocês, começamos a conversar e a gente viu que era uma ferramenta assim, que realmente não era só o marketing ali vendendo, realmente tinha o produto por trás ali que fazia o que a gente esperava que fizesse. Né? Então, nos ajudou muito. Hoje a gente está por volta de 75 licenças. Legal. Né? Lá no Rio Vamos chegar em cima. Eu acho que vocês estão presentes em 80% dos clientes, talvez, ou mais. Dos nossos? Sim. Legal. A ideia é chegar a 100 ainda esse ano, até Legal. o final de 2026. Né? Acho que agora, próxima semana, já tem umas 4, 5, 6 para começar a botar em operação. Legal. Também. Então, a gente vai estar perto de chegar nessas 100 licenças esse ano. Legal. Eu até acho que 100 licenças é um número talvez meio conservador já, porque a gente está... Como a gente falou, o nichar, ele nos protegeu, como falou, muito. Nichar para o parceiro da Start, cara. Nichar te dá mais rentabilidade ainda. Tu te especializa naquilo e tu pode cobrar mais. Sim. Tu pode cobrar porque tu é o especialista. Diferente que tu vai num clínico geral e vai te cobrar lá R$200 a consulta, tu vai no especialista te cobrar R$800. A mesma consulta não, mas a consulta vai ser muito mais cara, porque ele é o cara que entende realmente daquele processo. Né? Então, a gente achou Start nesse momento, alguma comunicação de vocês. Eu vi aquele produto, eu vi como era fácil fazer as coisas. Pelo menos vocês fazendo era fácil. Mas cara, será que os caras fazem alguma artimanha? Mas é fácil, né? Mas depois a gente viu que depois que a gente fez a parceria, realmente é fácil. A gente fez uma POC, eles nos liberaram uma licença, a gente testou e realmente o Orchestrator é 2 minutos. Eu estou com os 2 links já prontos para operar. VPN também, eu tenho minutos que eu consigo botar uma VPN funcionando. Então, a velocidade da operação, da implantação, foi algo que me chamou a atenção naquele momento, que nos fez virar essa chave assim. E o Thiago pode falar mais, que ele usa mais o dia a dia que eu, que o negócio é... Bom, o que foi o momento, né? O PFSense é uma ferramenta sensacional. A gente trabalhava muito com o PFSense. Na verdade, 100% dos nossos clientes utilizavam o PFSense no começo do negócio. O Antônio era muito forte na comunidade do PFSense e ajudou muita gente por aí a resolver problemas. É aquela do Facebook? Tem uma forte do Facebook. Não, tem uma comunidade do próprio PFSense. É da Netgate mesmo. Existe um fórum da Netgate, tem um fórum da Netgate que é muito forte. Exato. Mas à medida que a empresa foi crescendo, a gente foi escalando o negócio, não só no momento da implantação. A implantação também é um pouco mais demorada, tem que ser mais planejada, né, quando tu usa uma ferramenta open source. Mas tirando a questão da implantação, principalmente o troubleshooting dos problemas. Quando a gente começou a focar no varejo e a gente começou a ver que cada segundo era muito importante, dependendo do nível, do tamanho do problema, tu recorrer à comunidade era alguma coisa que eu já não via mais como viável, assim, né? Porque é 1 minuto, 2 minutos, o cliente ali e tu, enfim, extravasou teu conhecimento técnico acerca daquele problema, tu não sabe mais o que fazer, aí tu vai recorrer à comunidade, tu tá aguardando que alguém pare para ver alguém tem a boa vontade de te ajudar, né? Isso não era viável, né? E a gente começou, eu preciso ter um suporte, eu preciso de uma ferramenta que seja ágil não só na implantação, mas principalmente no dia a dia. Que extravasou meu conhecimento técnico, cara, preciso de alguém que me auxilie no minuto, né? E a Start proporcionou muito isso para nós. Que bom, cara. E olhando assim, margem também do negócio, eu sei que vocês chegaram a citar para nós assim, tem feito sentido a margem financeira nessa operação de vocês, usando as nossas soluções? Como está isso? Com certeza, Rafa. Eu falo assim,
falar abertamente, não tem problema, mas hoje com as soluções da Start, falando mais do Edge, que é a ferramenta que a gente mais usa da Start hoje ainda, é de 70% a 80% de margem que a gente tem em cima das soluções. O Perficiência é de graça, minha margem é 100%. Não, mas o que tu vai ter por trás, depois que a gente já comentou agora, a questão do suporte, a questão do atendimento da Start. Agora há pouco estava a Gabi aqui me cobrando algumas coisas na nossa gerente de contas aqui. Aí depois ela viu, esquece que eu sei que está no podcast. Ela tá me chamando, é muito próximo. Que bom que tá trabalhando. Tá trabalhando, tá vendo? É muito próximo essa relação, né? Até um outro case, né, que a gente teve uma implantação uns meses atrás, um pouco mais crítica, que a gente tirou uma microtik de um hospital de Porto Alegre, né, que usava microtik, a gente botou o Edge lá e tivemos algumas dificuldades ela se conectava com uma outra empresa também, que tivemos algumas dificuldades na comunicação inicialmente, ali, uma VPN que estava sendo configurada, né? A gente olhou, tentamos entender, o pessoal botando a culpa porque era o Edge do outro lado, exato, né? Porque tinha que botar microtik de volta, precisava botar microtik de volta para funcionar. Nós foi olhando, a gente não conseguiu achar o problema, a gente assinou a Start. Até foi o Luiz que ajudou o Thiago. O Luiz entrou de cabeça no problema com a gente. O Luiz Guilherme entrou de cabeça com a gente, foi no fundo. O Luiz vai pedir aumento agora. Vai pedir aumento. Exato. Ele foi sensacional. A gente estava, sinceramente, a ponto talvez de perder o cliente. Sim. Porque não estava resolvendo o problema, nós não estava conseguindo encontrar onde estava a dificuldade. E o Luiz, com toda a parte técnica dele, ele conhece muito da parte do microtik também ali, né? E ele foi fazendo perguntas incisivas para outra parte, para outra TI, e desarmando a outra TI, e mostrou que o problema não era... Era um problema também com telefonia junto no meio ali. Então, o Luiz mostrou que o problema não estava no Edge Protect. Realmente era questão de configurações deles, né? Então, a Start entrou com a gente de uma forma assim, que fosse no nosso N3 dentro da empresa e nos auxiliou a resolver esse problema assim. Um cliente que a gente estava prestes a perder. Talvez um cliente grande, uma conta grande, um supermercado. É que esse é diferente. Esse Exato. Entrou porque esse veio um parceiro nosso que nos pediu ajuda, que é um hospital de Porto Alegre, e a gente acabou atendendo ele para dar um apoio para ele. O hospital dos diretores. Vocês gostam de atender segmento crítico, hein, meu? Os caras não podem parar. Esse aí é um que vem agora. A gente diz não hoje. Sim. A gente não dá, mas esse aí veio, é um dos diretores lá do hospital, que é amigo meu pessoal, e me pediu ajuda. Eu tenho muita dificuldade, eu falei, tá, vamos lá, vamos entender o problema, porque eu acho que eu tenho a solução para te ajudar. Né? E a gente entrou, também era uma conta interessante, a gente foi lá para auxiliar ele nesse processo, e a Start nos ajudou muito a gente manter esse cliente, né, com a gente. Daqui a pouco vocês vão criar a metodologia Hospital Saudável, né? Porque daqui a pouco esse aí eu vou deixar para quem atende a área de saúde. Tem parceiro nosso que atende hospitais, e hospital também é um segmento crítico, né? bem crítico. Crítico. Não pode parar, cara. Não pode parar. Muito bom. Olhando para o futuro, como que vocês enxergam da Orange? O que vocês olham também, né, em conjunto com a nossa parceria? O que vocês estão visando para a empresa, metas dos próximos anos, o que vocês enxergam também de tendências na metodologia de vocês, nos portfólios, o que vocês estão trazendo de tendência para... Me conta um pouquinho para o futuro, o que vocês estão enxergando. A nossa visão hoje, entrar ali e olhar a nossa visão, o quadrinho na parede, bonitinho, é a Orange quer ser referência de TI para supermercados no Rio Grande do Sul até 2030. Ou seja, nos próximos 5 anos, a gente quer ser a empresa. Falou de TI, varejo de mercado, tem que vir na cabeça ali a Orange, o Antônio, o Thiago. A gente está trabalhando para se tornar a referência. Quem sabe depois estender isso a nível Brasil. Mas, então a gente está trabalhando muito forte para levar esse método que a gente acha que ele ajuda realmente o supermercadista a não ter problema na operação, né? E falando na questão de futuro que a gente está trazendo, a gente está até agora na Apos ali, estava vendo algumas soluções com o Thiago ontem até. A parte de prevenção de perdas seria roubo dentro do mercado, né? E aí eu falo com o Thiago, cara, a maioria dos roubos não é pessoas que vêm de fora para roubar. A maioria do roubo é interno. É funcionário, é a operação realmente fazendo coisas que não deviam fazer. Então, tem muita tecnologia hoje, né, na área, né, para ajudar a prevenir roubos. A IA hoje está muito forte também nisso, com câmeras identificando se o operador de caixa passou ou não passou o produto, se passou a quantidade certa ou não passou a quantidade certa. Então, existe muita tecnologia hoje, né? Outra tecnologia que a gente viu ontem, muito interessante. A pessoa entrou, aí alguém de fora, entrou na loja,
fez um furto. E tu viu depois nas câmeras que ela fez o furto. Tu já pegou a parte facial dela, tu tem antenas que tu bota na porta com câmera, quando essa pessoa acessa de novo qualquer loja que tu tenha, já dispara um alerta para tua equipe de prevenção, alerta que fulano, né, um suspeito entrou na loja, né, para a gente já ficar de olho nessa pessoa. Então, hoje eu vejo futuro para o varejo, né, a parte de prevenção de perdas vai ser muito grande, né, porque a gente não falou antes, mas a margem do mercadista é muito apertada, muito pequena. 3 a 5% é em média o que eles hoje faturam. Faturam 1 milhão, 3 milhões, mas fica realmente lá na última linha 3 a 5% para eles. Então, qualquer errinho, qualquer problema, acabou o lucro. É só prejuízo, né? Sempre brinco, cara, supermercado não tem espaço para idiota administrar. É até meio forte, mas não tem espaço. Um erro que tu faça, uma má decisão ali, tu pode falir, tu pode quebrar a loja, né? Diferente de uma loja de roupas ali que tem uma margem de 40% a 50% que tu erra, mas tu vai ter um lucro depois ainda. Sim. O varejo alimentar, a margem é muito baixa. Qualquer decisão que tu tome que não seja a correta ali, seja em tecnologia ou em outra área do ambiente dele, tu pode ter prejuízo e vir a quebrar a loja. Cara, muito legal essas soluções eu vejo assim, olhando pro negócio de vocês, que vocês atuam diretamente com o supermercado, é entender mesmo. Existe um termo que é o foco do cliente, né? Baseado no foco do cliente, não é no cliente, é foco do cliente. Baseado no que o cliente enxerga de valor pro negócio dele, é você entender quais soluções vão atendê-lo no quesito tecnologia, AI, segurança, e vocês têm que ser uma empresa one-stop shot ali, né? Cara, contrate tudo comigo. É um hub de soluções, né? É um hub de soluções, né? Exato. Eu não posso não fazer diretamente, mas eu sei qual é a solução que vai te atender. Sim. Eu sei que vai ser a empresa X lá que tem essa solução, que a gente consegue conectar aqui e fazer funcionar. Sei que tem a empresa Y que vai nos ajudar em tal ponto ali também, né? Então, é o que a gente tem trabalhado para que a gente vire um pouco um hub de soluções para o varejo, né? Muito bom, cara, muito bom. Gente, brigadão. Sei que a gente poderia ficar mais 40 minutos, 1 hora aqui falando. Sim. Daria para fazer vários episódios aqui. Com certeza. Mas agradeço muito. Vocês são grandes parceiros nossos. Já falou até os números, né? 75. Vai colocar mais 4 aí? 4, 5? Acho que até esse mês ainda mais uns 4, 5 Olha que anos. legal. Vai chegar em 80. Vai chegar em 80 Eu já. diria que, né, no ranking aí de mais licenciamentos, vocês estão com certeza top 5, acredito. Então estão liderando bem aí. Vamos buscar o top 1, né? Bora, Essa é a meta. bora. Tem bastante parceiro crescendo bem e eu fico feliz com isso, cara. Porque no final, quando eu escuto um feedback desse, saber que a nossa solução, nosso ecossistema, não só o produto em si, mas o nosso apoio, a nossa proximidade tem gerado mais segurança para vocês, mais confiança, porque eu sei que na ponta vocês estão ouvindo os problemas dos clientes. E muitas vezes o cliente ele não vem manso, né? Ele já vem com a vontade toda ali de falar assim, cara, tira tudo, cancela tudo, e a gente entende isso. Então, a Start tem amadurecido bastante nesse aspecto de ouvir mais os parceiros, estar próximo, entender o foco de vocês e saber como que de alguma maneira a gente pode contribuir com o sucesso de vocês. Se a gente, mesmo que de forma pequena, contribuir com parte da receita de vocês, com o sucesso de vocês, cara, a gente tá muito satisfeito, a gente tá feliz e é isso que a gente quer como parceiro, tá bom? Então, agradeço muito a visita de vocês. Se vocês puderem, deixem um recado final pra galera aí que de alguma forma é parceiro, tá nos ouvindo, ou não é parceiro também, de alguma maneira pode se interessar pelo ecossistema. Te agradeço muito a oportunidade. Quando quiser me convidar, me convida, que eu vou vir aqui. Eu adoro falar, deu pra ver, né? Que eu não paro de falar, o Thiago não teve chance de falar quase. Mas deixa um recado os MCPs, por exemplo, os parceiros da Start hoje, que acho que vão ver mais esse podcast ainda. Cara, se puder, niche. Dói. A gente tem problemas, tem dificuldades, mas a médio e longo prazo vai trazer muito mais resultado para vocês. Vocês vão entender as dores do cliente e vão falar a linguagem dele e vocês vão ter muito mais resultados. Niche, acredite, vai doer, mas vai com dor mesmo. Boa. Busquem ser autoridade no que vocês fazem. Acho que autoridade é a palavra certa. Boa. Galera, muito obrigado. Você que assistiu até aqui, se puder, eu não sei em que canal vai rodar isso aqui. O meu time do marketing, eu tô meio distante do marketing ultimamente, o pessoal puxa minha orelha às vezes, vai estar em qual?
Start Partners, olha só que incrível. Então você que está aqui no nosso canal do Start Partners, por favor, se você ainda não ativou o sininho, não se inscreveu, não deu like, não compartilhou esse vídeo, você está perdendo tempo, né? Chegou até o final aqui e não fez tudo isso. Então, agradeço muito a sua presença aqui. Nos acompanhe nos próximos conteúdos e se também se interessar pelo nosso ecossistema, conhecer as nossas soluções, com certeza vai ser um grande prazer apresentar os nossos produtos para vocês. Então, tamo junto. Até mais.